Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 102 da Constituição, no inciso 1º, a linha C. Nós estamos tratando da competência do Supremo Tribunal Federal e estamos na competência originária. É o texto do artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente. Nós já tratamos da alínea A, e inclusive falamos da ADC, ADI e também da ADPF. Vimos que o STF é o órgão de cúpula da organização judiciária. Fizemos remissão ao artigo 92, que trata do Poder Judiciário e elenca os órgãos do Poder Judiciário. Trouxemos novamente para os nossos vídeos o quadro que nós montamos lá no artigo 92, onde mostra o STF na cúpula. Aprendemos que a competência do STF pode ser originária, conforme o artigo 102, inciso 1º, ou ela pode ser recursal, e a recursal se divide em ordinária e extraordinária. Aprendemos os detalhes sobre o artigo 102, inciso 1º, a linha A. Falamos também do artigo 102, inciso 1º, a linha B, e vimos uma questão importante, que nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, ou seja, os ministros do STF e o Procurador-Geral da República, são processados e julgados pelo STF, mas nos crimes de responsabilidade, pelo Senado Federal. Vimos, inclusive, que o artigo 102 precisa ser analisado junto com o artigo 52 da Constituição Federal e trouxemos novamente o quadro que nós analisamos lá no artigo 102, cuja aula também está disponível. Muito bem. No artigo 102, inciso 1º, a linha C, nós temos o seguinte texto: compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52.1. Os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Não se engane, o artigo 102, inciso 1º, a linha C, ele é cobrado em prova e, quando é cobrado, derruba muitos candidatos. E é fácil de entender o porquê. Veja o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, perfeito, processar e julgar originariamente. O quê? Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Nós já aprendemos sobre isso no vídeo passado e nós montamos o nosso quadrinho com base nele, não é verdade? E nós vimos no vídeo passado, que falamos do 102.1b, que nos crimes comuns o STF é o tribunal competente, mas nos crimes de responsabilidade será o Senado, por força do artigo 52.1, com exceção, no caso dos deputados federais, será a Câmara dos Deputados, porque o artigo 55, parágrafo 2º, vai dizer que os crimes de responsabilidade serão processados e julgados de acordo com a respectiva casa que pertença. Isso ficou claro. E nós aprendemos na aula passada que nós estávamos falando da cúpula dos poderes legislativo, executivo, judiciário e também do Procurador-Geral da República, ou seja, a autoridade máxima, quer seja do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, da Procuradoria-Geral da União e também o Advogado-Geral da União. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos entender aqui, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Veja que na linha B, ela fala que o STF vai ser competente para julgar as infrações penais comuns e os crimes de responsabilidade, na sua maioria, serão processados e julgados pelo Senado Federal, exceto, é claro, a Câmara dos Deputados, quando se tratar de deputados federais, como nós já aprendemos. Mas vamos focar na linha C. Então, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade,
STF. Ok. Para quem? Para os ministros de Estado e também os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Quando nós falarmos em ministros de Estado, da Fazenda, da Cultura, da Educação e por aí vai, e também os comandantes da Marinha, Exército e da Aeronáutica, comandantes das Forças Armadas, para resumir, tá? Quando se fala em comandantes das Forças Armadas, nós temos Marinha, Exército e Aeronáutica. E por que também o texto da Constituição vai colocar os dois no mesmo plano, vai colocar os dois no mesmo status? Porque para o texto constitucional, para a Constituição, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica têm o mesmo status de ministros de Estado. Perfeito? Então, quando se tratar de ministros de Estados e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, infrações penais comuns e crimes de responsabilidade, STF. O grande diferencial está nesse pedacinho aqui, olha. Nesse pedacinho do texto da Constituição é onde você precisa delegar um pouco mais de atenção para não errar na prova. Por quê? O texto vai falar nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, vírgula, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvados o disposto no artigo 52, inciso 1. Os membros, aí o texto vai continuar, os membros dos tribunais, mas isso aqui a gente fala daqui a pouco. Você não pode ficar apenas no artigo 102, inciso 1, a linha C. Tem que fazer remissão, tem que ler o 52.1. E o 52.1 vai dizer o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, Forças Armadas, nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Então, se o crime for conexo com o presidente e vice-presidente, os ministros de Estado, os comandantes das Forças Armadas, não serão processados e julgados pelo STF. Eles vão ser processados e julgados pelo Senado Federal. A gente pode colocar aqui, ó, por que a gente já não colocou antes? E se você gravar o entendimento, talvez você nem coloque, mas é bom colocar para lembrar, pelo menos de início, olha, que ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas, faltou o N aqui, olha, comandantes das Forças Armadas são processados no crime comum pelo STF e no crime de responsabilidade por quem? Pelo STF também, tá? Pelo STF. Agora, se o crime for conexo com presidente e vice, por força do artigo 52, inciso 1º, vai ser processado e julgado pelo Senado. Perfeito? Já está no seu quadro. Eu estou grifando aqui apenas para ficar bem destacado, tá? Professor, entendi. Então, realmente, a gente pode escorregar na questão se não tiver atenção. Exatamente. E é nesse ponto que as bancas vêm. Cobrar a literalidade da linha até que é fácil, mas a grande sacada está realmente observar os detalhes. Na parte final da linha C, não fica difícil. Olha, os membros dos tribunais superiores, aqui muitas das vezes você vai ver na questão ministros, os do Tribunal de Contas da União, TCU, e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Quanto aos membros dos tribunais superiores, não resta dúvida. Quanto aos membros do Tribunal de Contas da União, também não resta dúvida. Agora, quando se falar em chefes de missão diplomática, observe, são apenas os chefes e são missões diplomáticas de caráter permanente. Perfeito? Atualizando o nosso quadro, a gente pode deixar assim, olha. E eu disse que a cada aula a gente acrescentaria mais informações, tá? Ah, professor, eu não vi na linha C a AGU. É jurisprudência do STF, tá? Eu coloquei aqui apenas como referência para que a gente não perca a informação. O STF, em sua jurisprudência, já tratou do tema referente ao Advogado-Geral da União. Muito bem, então, atualizando o nosso quadro, ele ficaria assim, olha, ministro dos Tribunais Superiores,
chefes de missão diplomática de caráter permanente e membros do TCU, a gente fala em crime comum, compete ao STF processar e julgar. Se a gente fala em crime de responsabilidade, da mesma forma, STF. Viu? A cada vez mais o quadro fica completinho e te ajuda a resolver um número grande de questões em provas. Na próxima aula, vamos falar da linha D, tá? Continuaremos a falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.